Observatório da Imprensa, Carta ao Povo, leitura Marcos Filho. A necessidade inegável de planeamento estratégico é o capítulo que vamos abordar a seguir nesta edição, escrito por Domingos da Cruz. Sem um planeamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nestes tempos globalizados, assim escreveu Michael Porter. Outro pensamento é de Sun Tzu, que diz: se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem as nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. Chegamos a um ponto mais do que chave: sem um planeamento estratégico de luta não será possível a erosão da ditadura. Tal plano deverá ser um documento construído com todo cuidado e nele deverá conter o objetivo central, as ações de curto, médio e longo prazo, a logística, as questões financeiras e possíveis fontes monetárias para suportar a luta. O plano deverá conter um eixo da diplomacia e solicitação de fundos. No contexto de Angola, no caso, o caminho será olhar para fora, uma vez que a máquina financeira do vulto está sob tutela do ditador e a luta precisa de milhões de dólares para lograr êxitos. Às vezes, um ato em particular da ditadura enraiveceu tanto o povo que eles se lançaram em ações sem ter a mínima ideia de como o levante poderia terminar. Em outros momentos, uma pessoa corajosa ou um pequeno grupo pode ter agido de modo a despertar o apoio. A questão específica pode ser reconhecida pelos outros como semelhante às injustiças que haviam experimentado e eles também podem assim juntar-se à luta. Às vezes, um apelo específico à resistência de um pequeno grupo ou indivíduo pode encontrar uma resposta inesperadamente grande. Embora a espontaneidade tenha algumas qualidades positivas, com frequência ela tem inconvenientes. Frequentemente os resistentes democráticos não previnem as brutalidades da ditadura, de modo que eles sofram gravemente e a resistência desmoronou. Às vezes, a falta de planeamento dos democratas deixou decisões cruciais ao acaso com resultados desastrosos. Mesmo quando o sistema opressor foi derrubado, a falta de planeamento sobre como lidar com a transição para um regime democrático contribuiu para o surgimento de uma nova ditadura. Planeamento realista. Segundo Sun Tzu, todos podem ver as táticas das minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. Nesta lógica, os resistentes têm a obrigação de construir um plano estratégico de luta sob pena de causar ingenuidade e a falta de racionalidade e nem o mínimo uso da inteligência. No futuro, as ações populares não planeadas, sem dúvida, desempenharão papel importante e relevante contra as ditaduras, mas agora é possível, necessário e urgente calcular os meios mais eficazes para derrubar a ditadura e escolher a forma de iniciar uma campanha. É necessário pensamento muito cuidadoso, com base em uma avaliação realista da situação e as capacidades da população, a fim de selecionar os meios eficazes para conseguir a liberdade sob tais circunstâncias. Se alguém desejar realizar alguma coisa, é sábio planear como fazê-lo. Quanto maior o objetivo, mais importante se torna o planeamento. O planeamento estratégico aumenta a probabilidade de que todos os recursos disponíveis serão realizados e empregados de forma eficaz, isto é, especialmente verdadeiro para um movimento democrático ou que tem recursos materiais limitados e cujos adeptos estarão em perigo, que está tentando derrubar uma ditadura poderosa. Em contraste, a ditadura em geral terá o acesso a vastos recursos materiais, força de organização e capacidade de cometer atrocidades. Planear uma estratégia aqui significa calcular um curso de ação que tornará mais provável ir da presente situação até a futura situação desejada. No âmbito desta discussão, significa que uma ditadura para um sistema democrático futuro. Um plano para atingir esse objetivo normalmente consiste numa série progressiva de campanhas e outras atividades organizadas destinadas a fortalecer a população e a sociedade oprimida e enfraquecer a ditadura. Observa-se aqui que o objetivo não é simplesmente destruir a atual ditadura, mas estabelecer um sistema democrático, uma excelente estratégia que limita o seu objetivo a destruir a ditadura atualmente no poder, corre grande risco de produzir outro tirano. Obstáculos ao planeamento estratégico. Alguns expoentes da liberdade em diferentes partes do mundo não trazem a sua capacidade total para se aplicar ao problema de como conseguir a libertação. Só raramente esses defensores reconhecem plenamente a extrema importância de um planeamento estratégico cuidadoso antes de agir. Por conseguinte, isso quase nunca é feito. Por que as pessoas que têm a visão de trazer a liberdade política ao povo tão raramente preparam um plano estratégico global para alcançar este objetivo?
Infelizmente, muitas vezes a maioria das pessoas em grupos de oposição democrática não entende a necessidade de planeamento estratégico ou não está acostumada ou treinada a pensar estrategicamente. Esta é uma tarefa difícil, constantemente perseguidos pela ditadura e oprimidos por responsabilidades imediatas. Os líderes da resistência muitas vezes não têm a segurança ou tempo para desenvolver habilidades de pensamento estratégico. Em vez disso, é um padrão comum simplesmente reagir às iniciativas da ditadura. A resistência está, assim sempre, na defensiva, procurando manter as liberdades limitadas ou os bastiões da liberdade, na melhor das hipóteses, retardando o avanço dos controles ditatoriais ou causando certos problemas para as novas políticas do regime. Alguns indivíduos e grupos, é claro, podem não ver a necessidade do tempo, planeamento de longo prazo de um movimento de libertação. Em vez disso, pode ingenuamente pensar que se eles simplesmente expulsarem o seu objetivo fortemente, firmemente e por tempo suficiente, ele de alguma forma passará. Outros presumem que se eles simplesmente viverem e testemunharem de acordo com seus princípios e ideais diante das dificuldades, estarão a fazer o possível para implementá-los. O casamento de metas humanas e a lealdade com os ideais é admirável, mas é manifestamente insuficiente para acabar com a ditadura e conseguir a liberdade. Outros opositores da ditadura podem ingenuamente pensar que se usam violência suficiente, a liberdade virá, mas, conforme observado anteriormente, a violência não é garantida de sucesso. Ao invés de libertação, ela pode levar à derrota, tragédia em massa ou ambos. Na maioria das situações, a ditadura está mais bem equipada para a luta violenta e as realidades militares, raramente, se é que alguma vez acontece, favorecem os democratas. Há também os ativistas que baseiam suas ações sobre o que sentem que devem fazer. Essas abordagens são, no entanto, não só egocêntricas, mas elas não oferecem orientação para o desenvolvimento de uma grande estratégia de libertação. A ação baseada numa brilhante ideia de que alguém teve também é limitada. O que é necessário? Ao invés, é ação com base em cálculos cuidadosos nos próximos passos necessários para derrubar a ditadura. Sem análise estratégica, os líderes da resistência muitas vezes não sabem qual deve ser o próximo passo, porque eles não pensaram bem sobre as etapas sucessivas específicas necessárias para alcançar a vitória. Criatividade e ideias brilhantes são muito importantes, mas elas precisam ser utilizadas para fazer avançar a situação estratégica das forças democráticas. Absolutamente consciente da multiplicidade de ações que poderiam ser realizadas contra a ditadura e incapazes de determinar por onde começar, algumas pessoas aconselharam fazer tudo simultaneamente. Isso poderia ser útil, mas, claro, é impossível, especialmente para os movimentos relativamente fracos. Além disso, essa abordagem não oferece qualquer orientação sobre onde começar, onde concentrar esforços e como usar recursos muitas vezes limitados. Outras pessoas e grupos podem ver a necessidade de um planeamento, mas só são capazes para pensar em curto prazo. Eles podem não ver o planeamento de longo prazo se é necessário ou possível. Eles às vezes podem ser incapazes de pensar e analisar em termos estratégicos, permitindo ser repentinamente distraídos por questões relativamente pequenas, muitas vezes respondendo às ações do adversário ao invés de tomar iniciativa para a resistência democrática. Dedicando tanta energia a atividades de curto prazo, esses líderes muitas vezes não conseguem explorar vários recursos da ação alternativos que poderiam orientar os esforços globais para que o objetivo seja constantemente abordado. Também é possível que alguns movimentos democráticos não planeiem uma estratégia global para derrubar a ditadura, concentrando-se apenas em questões imediatas por outra razão. No fundo, eles não acreditam realmente que a ditadura pode ser derrubada ou destruída por seus próprios esforços. Portanto, planear como fazê-lo é considerado um desperdício de tempo romântico ou exercício de futilidade. Pessoas que lutam pela liberdade contra ditaduras brutais estabelecidas são frequentemente confrontadas por um poder militar e de polícia tão imerso que parece que os ditadores podem conseguir tudo o que quiserem. Desafiarão a ditadura por razões de integridade, talvez histórica. Embora eles nunca admitirão, talvez nunca conscientemente reconhecerão que suas ações lhes parecem impossíveis assim, para eles, o planeamento estratégico abrangente de longo prazo não tem mérito. O resultado de tais falhas de planeamento estratégico é muitas vezes drástico, a força é dissipada, as ações são incapazes, a energia é desperdiçada em questões de menor importância, as vantagens não são utilizadas e os sacrifícios são em vão. Se os democratas não planearem estrategicamente, é provável que eles não consigam atingir os seus objetivos. Uma mistura estranha de atividades mal planeadas não moverá à frente uma resistência mais significativa. Em vez disso,
é mais provável que permita à ditadura aumentar os seus controlos e poder. 4 termos importantes no planeamento estratégico, assim escreve Domingos da Cruz. A fim de ajudar-nos a pensar estrategicamente, a clareza sobre os significados de 4 termos básicos é importante. A fim de ajudar-nos a pensar estrategicamente, a clareza sobre os significados de 4 termos básicos é importante. Grande estratégia é o conceito que serve para coordenar e dirigir o uso de todos os recursos adequados e disponíveis econômicos, humanos, morais, políticos, organizacionais, etc., de um grupo de busca a atingir seus objetivos num conflito. No planeamento de uma grande estratégia, os líderes da resistência devem avaliar e planear quais pressões e influências devem ser exercidas sobre os adversários. Além disso, a grande estratégia incluirá decisões sobre as condições adequadas e o momento certo em que as campanhas de resistência inicial e subsequentes serão alcançadas. A grande estratégia define a estrutura básica para a seleção de estratégias mais limitadas para travar a luta. A grande estratégia também determina a distribuição de tarefas gerais a determinados grupos e a distribuição dos recursos a eles para usar na luta. A estratégia está preocupada se, quando e como lutar, bem como a forma de alcançar a máxima eficácia na luta para os determinados fins. A estratégia tem sido comparada ao conceito artista enquanto um plano estratégico é a planta do arquiteto. A estratégia também pode incluir esforços para desenvolver uma situação estratégica que seja tão vantajosa que os adversários serão capazes de prever que o conflito aberto é suscetível de levar à sua derrota certa e, portanto, capitular sem luta aberta. Ou, senão, a situação estratégica melhoranda tornará certo o sucesso dos adversários em luta. A estratégia envolve também como agir para o bom uso de sucessos quando bem conseguidos. Ela envolve a implantação hábil de grupos particulares de ação especial das operações menores. Planear para uma estratégia sensata deve levar à consideração os requisitos para o sucesso na operação tática escolhida da luta. Diferentes táticas serão exigentes diferentes. Naturalmente, apenas cumprir exigência não é suficiente para garantir o sucesso. Outros fatores também podem ser necessários. Ao elaborar estratégias, os democratas devem definir claramente os seus objetivos e determinar como medir a eficácia dos esforços para alcançá-los. Esta definição e análise permite ao estratega identificar os requisitos específicos para garantir cada objetivo selecionado. Essa necessidade de clareza e definição aplica-se também ao planeamento tático. Táticas e métodos de ação são utilizados para implementar a estratégia. As táticas são selecionadas com o uso hábil das forças para melhor proveito numa situação limitada. A tática é uma ação limitada utilizada para atingir um objetivo restrito. A escolha das táticas é regida pela conceção em uma fase restrita de um conflito da melhor forma de utilizar os meios de luta para implementar a estratégia. Para ser mais eficaz, as táticas e métodos devem ser escolhidos e aplicados com uma atenção constante à consecução dos objetivos estratégicos. Ganhos táticos que não reforçam a consecução dos objetivos estratégicos podem, no final, acabar por ser desperdício de energia. Uma tática está, portanto, preocupada com o uso de ação limitada que se encaixa dentro da estratégia mais ampla, assim como uma estratégia se encaixa dentro da grande estratégia. As táticas são sempre preocupadas com o embate, enquanto que a estratégia inclui considerações mais amplas. Uma tática particular só pode ser compreendida como parte da estratégia global de uma batalha ou campanha. As táticas são aplicadas aos períodos mais curtos do que as estratégias ou que em áreas menores, geografia, institucional, etc., ou por um número mais ilimitado de pessoas ou para os objetivos mais limitados. Na ação não violenta, a distinção entre um objetivo tático e um objetivo estratégico pode ser parcialmente indicado pelo facto de que o objetivo escolhido da ação ser mais ou menos importante. Engajamentos táticos e ofensivos são selecionados para apoiar a realização dos objetivos estratégicos. Engajamentos táticos são ferramentas de estratégia da criação de condições favoráveis para o lançamento de ataques decisivos contra um oponente. É muito importante, portanto, que aqueles a quem são atribuídas as responsabilidades de planear e executar as operações táticas sejam hábeis na avaliação da situação e selecionem os métodos mais apropriados para isso. Aqueles de quem se esperam participar devem ser treinados da tática escolhida e dos métodos específicos. Método refere-se às armas específicas ou meios de ação. Dentro da tática de luta não violenta, este inclui dezenas de formas particulares de ação.
O desenvolvimento de um plano estratégico eficaz e responsável para uma luta não violenta depende da formulação e seleção cuidadosas da grande estratégia, das estratégias, das táticas e dos métodos. A principal lição desta discussão é que o uso calculado do intelecto é necessário no cuidadoso planeamento estratégico para a libertação em relação à ditadura. Falha em planear inteligentemente pode contribuir para desastres, enquanto que o uso eficaz da capacidade intelectual pode traçar uma rota estratégica que criteriosamente utilizará os recursos disponíveis para mover a sociedade em direção à meta da liberdade e da democracia. Escrito por Domingos da Cruz, leitura